A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Atos. Hoje vamos iniciar no capítulo 22, do 1 ao 21, onde o tema é: o nosso testemunho incomoda. A gente sabe que ontem Paulo foi preso, e ali ele pediu o comandante, porque ele chegou em Jerusalém, seria sua última viagem missionária. O Espírito Santo já tinha falado com ele. E diante daquele alvoroço todo, mas o comandante permitiu que ele falasse. Porque com todo aquele alvoroço ele foi calmo, prudente, pediu ao comandante para se defender diante do povo, que ele gritava: mata, mata. Mas, independente dele dar o testemunho que ele agora era nova criatura, o povo não ia aceitar. Porque é muito triste, mas muitas vezes a própria família não aceita a mudança. Não aceita quando você vivia de adoração, você vivia de outra forma e hoje você é servo e serva. Ele se incomoda conosco, mas isso faz parte da conversão. O importante é Jesus estar conosco. E você vai ver Paulo contar toda a sua história do encontro com Jesus. Amém? Mas lembre-se do tema: o nosso testemunho incomoda. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a voz do mestre? Homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse. Veja, ele começou a falar em língua hebraica, na língua daquele povo. Então silenciaram. Aqueles que queriam matar, silenciaram porque viram hebraico, algo de respeito. Paulo era um homem de respeito. Paulo era um homem capacitado. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Gamaliel era um homem, um sacerdote de respeito. Ele foi criado aprendendo sobre a religião. Gamaliel, digamos que hoje era um papa, um homem culto, um homem da religião. E ele também disse que foi criado de acordo com a religião dos pais. Muitas vezes é o que aconteceu comigo e com você. A gente foi criado numa religião, tendo aquele compromisso, mas não passava de religiosidade, porque não lia a Bíblia, não conhecia as ordens do Senhor. E às vezes, quem não tem um testemunho, quem não conhece Jesus, só vive na religiosidade. Vai à igreja, escuta o que o sacerdote fala, mas volte e a vida é a mesma coisa. Às vezes não quer mudar de religião porque foi a religião dos pais. Aos pais que o ensinou, como Paulo está deixando aqui bem claro. Mas seguir a Jesus é renunciar a tudo e a todos. Não esqueça disso. Persegui este caminho até a morte, prendendo, pondo em prisões tanto homens como mulheres. E ele ali falou da época que ele perseguia a igreja, os cristãos, que prendia, que mandava matar. Ele não omitiu nada, porque quem realmente tem um encontro com Jesus, conta a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como também o sumo sacerdote me testemunha que todo o conselho dos anciões, e recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maitados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ele estava contando do dia que ele partiu com as cartas para matar o povo, para prender, para fazer atrocidade. Veja que naquele testemunho, como ele estava se defendendo, ele não omitiu nada. Ele não botou panos quentes na parte do testemunho dele pesado. O homem que ele era foi criado nos pés de Gamaliel, sacerdote culto da época. Foi criado na religião de seus pais, mas não conhecia os verdadeiros mandamentos de Cristo. Às vezes se sabe tudo sobre aquele ritual da igreja, como seus pais lhe ensinou, só não sabe os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus é o mais importante, porque tudo vai passar. E um dia todo joelho vai se dobrar diante dele. Nós temos que conhecer Jesus para um dia morar com ele. E Paulo estava contando quem ele era, até chegar o dia que Jesus se encontrou com ele. Ora,
Aconteceu que, indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. De repente, essa luz chegou. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, é o príncipe da paz. Paulo já tinha aprontado muito, já tinha mandado matar muitos cristãos e já estava com carta de autoridades para castigar, para matar outros. Mas chegou a hora dele conhecer aquele que ele perseguia. Porque a Bíblia diz que quem persegue a mim, a você, Jesus vai dizer aqui, persegue a ele. Nós somos a menina dos olhos de Cristo. E muitas vezes família, amigos não entendem isso, critica. Mas a gente ora por eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que o Jesus não disse: por que tu está perseguindo meus pequeninos? Ele disse: por que tu me persegue? Porque quem te persegue, quem fala de ti, quem não aceita teu testemunho, está afrontando a ele. E eu respondi: quem és, Senhor? E disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a Nazarena a quem tu persegues. Jesus deixou bem claro. Ele não chegou ali para dizer: Paulo, por que isso? Paulo, cheguei, não. Ele disse: primeiro, porque tu me persegues. Depois ele disse: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Paulo vivia só em religiosidade, aprendendo o que os pais ensinaram, o que Gamaliel ensinou. Mas é a palavra que nos ensina. É a palavra que nos transforma. E os que estavam comigo viram em verdade a luz. Se atemorizavam muito, mas não ouviram a voz daquele que me falava. Veja que os soldados que estavam com ele viram a luz, mas não ouviram a voz de Cristo. Porque naquele momento o encontro de Paulo era Jesus com ele. Aquele que você está orando, ele vai ter um encontro com Jesus. Jesus está chegando na vida dele. E vai ser de repente, do jeito que foi aqui com Paulo. É orar sem cessar. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te, vai a Damasco, que ali se te dirá o que te ordeno fazer. O Senhor não falou com poucas palavras, ou com muitas palavras, não. Ele deu ordem. Primeiro ele disse que Paulo perseguia ele, porque perseguia os pequeninos dele. Depois ele disse: levanta-te, deu o endereço que ele ia lá. Porque quando Jesus chega, tudo muda. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. E quando as ordens do Senhor chegam, elas são curtas e grossas. Continua orando, porque Paulo era um perseguidor e passou a ser perseguido. Porque aqui ele estava de volta a Jerusalém, contando aquele povo que gritou: mata, mata. Contando agora o porquê ele saiu pregando em todas as cidades. E como eu não via por causa do resplendor daquela luz, fui levado pelas mãos do que estava comigo e cheguei a Damasco. Veja que ele não via. O 10 dias, então disse o Senhor: o que farei? Eu já falei, né? Então 11, perdão que eu repeti. Como eu não via, porque ele já estava sem vista. Era o primeiro agir do Senhor na vida dele. Por causa do resplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Porque Jesus ama, mas cobra. A Bíblia diz que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ali Paulo saiu dali para Damasco, para o endereço que Jesus mandou, sem visão. Era a primeira coisa que Paulo tinha que entender, que estava diante do grande, do poderoso. Aquela religiosidade de Paulo saiu ali, porque já saiu sem visão. Porque primeiro tinha que meditar, tinha que entender o que fez. O Senhor está ouvindo suas orações. Aquele que te persegue, que te machuca, que te desrespeitou, já está tendo um encontro com Jesus. Um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, aleluia, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse: Saulo, irmão, receba a vista. E naquela mesma hora eu vi. A gente sabe que o Senhor foi lá e falou com Ananias, para que Ananias fosse lá falar com Paulo e orar por Paulo. E Paulo, a gente sabe que Ananias questionou, mas o Senhor disse: vai, porque esse vaso é o escolhido e vai ser perseguido pelo meu nome. Jesus conhece tudo. Não adianta você fugir, você não querer fazer a obra.
Não adianta você dar desculpa, porque o Senhor conhece a minha vida e a tua. Antes da gente existir, Ele já nos conhecia. O segredo é obedecer. E Ananias veio. Com medo, claro, porque o Senhor é tudo, mas a fama de Paulo era terrível. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que eu conheça a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Ananias, orando por ele, disse: olha, agora tu vai conhecer Deus. Foi ele que me enviou aqui, foi Jesus que me enviou. E ali, quando Ananias orou, ele começou a enxergar. Porque hei de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Ananias disse: olha, tu agora vai ser testemunha de tudo que tu ouviste e que veste. Tu agora vai ser exemplo nessa cidade. Tu agora vai fazer a vontade do Senhor. Porque aos olhos humanos não tinha condições daquilo acontecer. Paulo, pregar agora, ser cristão. Mas a Bíblia diz que o que não é, o Senhor faz ser. Ele traz à existência o que não existe, o que não é, Ele faz ser. Então, por que você parar de orar pelaquela pessoa que aos seus olhos não tem jeito? Não é impossível para Jesus. E a Bíblia diz, o Senhor disse lá quando ele estava na casa de Zaqueu, que ele veio para os doentes. Se tem drogado, pessoas que aos seus olhos estão no fundo do poço, é esse que Jesus vai alcançar. Não para de orar. Veja aqui na vida de Paulo. Agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. Ananias orou, mandou ele se levantar e ser limpo dos pecados dele. Quando Jesus chega, ele limpa. Quando Jesus chega, ele trabalha. Quando Jesus chega, ele faz tudo novo. Tenha calma. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Veja que quando Ananias orou, Paulo veio para Jerusalém. E naquele momento, na igreja, já teve uma experiência. Por quê? Porque a presença de Deus foi tão impactante na vida dele que ele foi arrebatado. Aquele que você acha que não tem jeito é aquele que vai ter experiências gloriosas com Jesus. Vai ser um testemunho vivo. Não para. Ora. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Logo, quando Paulo aceitou Jesus, que foi para Jerusalém, o Senhor disse: olha, sai daí depressa. Foi a primeira visão que ele teve. Porque não vão aceitar o teu testemunho a respeito de mim. Por quê? Porque o testemunho de Paulo era pesado, ele matava, ele perseguia. Mas Jesus é tão bom que salvou Paulo, mas disse: sai daí. Porque as consequências vêm, irmão. Quem planta, colhe, não é verdade? Eu disse: Senhor, eis bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas que criam em ti. Também Paulo não negou. Paulo disse ao Senhor da primeira vez quando ele foi salvo. Ele contou naquele povo: é verdade, Senhor, eu persegui o teu povo. Quando se entra na presença do Senhor, quando se aceita Jesus, fala a verdade, não mente não. Reconhece suas falhas. E Paulo reconheceu. E tudo isso Paulo estava contando ali diante daquele povo que queria matá-lo. Porque ele andou cidades e cidades pregando a palavra de Deus. Eu disse: Senhor, ele sabe que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Olha a conversa de Paulo com Cristo. Totalmente verdade. Se chega diante do Senhor com a verdade, independente que ela nos machuque ou não. Quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Paulo disse: é verdade, Senhor. Quando Estevão estava sendo apedrejado, um homem abençoado de Deus, eu estava presente e guardava a capa daqueles que o matavam, quer dizer, conivente, aceitando e aprovando tudo. Ele não omitiu nada. Quando Jesus mandou ele sair de Jerusalém, ele contou tudo isso. E agora ele estava de volta ali diante daquele povo, diante do comandante que ia prender ele, mas estava contando tudo o que aconteceu. A sua salvação, as perseguições aos cristãos, quando estava em Jerusalém que Jesus mandou ele sair dali, tudo isso ele estava contando, retornando para Jerusalém. Para terminar o 21, e disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe.
Então ele contando ali que ele saiu pregando a todas as cidades, porque Jesus mandou ele ir para longe pregar. Mas amanhã nós vamos dar continuidade a esse testemunho de Paulo, sabendo que o povo não estava aceitando. Porque muitas vezes é muito triste, mas o nosso testemunho incomoda, é o tema. Mas pelo seu testemunho incomodar, pela vida que você tinha antes, continua na presença do Senhor, porque tem galardão para você. E diante de tudo que você está fazendo, na hora certa, Deus te honra, diante daqueles que dizem que você não é cristão. Porque a Bíblia diz, para cada dia de desonra, dupla honra. Mas continua pregando, porque vale a pena. E os teus vão ser salvos. E aquele que você está orando, de repente, essa luz já chegou lá. Deus é Deus de perto e de longe. Do jeito que chegou na vida de Paulo, já chegou lá. E Deus está trabalhando na vida do barro. Vai ser um vaso de honra. A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.